Olá, amigos, bom dia, um feliz sábado para todos. E a pergunta que eu faço hoje é o seguinte: como que você encara as respostas das orações? Será que Deus só responde com sim, não, talvez? Hoje a gente vai ver que existe uma outra palavrinha aí para a gente entender as respostas de Deus. E quem nos conta é a Ruth Garcia, que escreve para a gente lá do Colorado. E é isso mesmo como ela fala, né? A gente às vezes não entende porque as tragédias acontecem. As pessoas podem dizer que foi para o nosso bem, ou talvez tenha sido um dia ruim, mas a gente às vezes não consegue entender isso. A Ruth estava assistindo uma semana de oração que estava sendo feita na escola onde ela trabalhava, e o palestrante ali, que se chamava Alex, tentou explicar as respostas de Deus às orações. E ele tentou fazer isso através da história de um amigo dele. Esse amigo tinha encontrado uma mulher perfeita para se casar e ela pensava que tinha encontrado um homem também, um homem certo para ela. Só que algum tempo depois, o Alex soube, porque esse amigo ligou para ele dizendo que a futura esposa dele estava com câncer. Muitas pessoas oraram, esperando que ela conseguisse se recuperar, afinal ela era jovem, e eles presumiam que ela conseguiria, que Deus respondesse a oração com um sim, que trouxesse a cura. Mas não foi isso que aconteceu, ela faleceu antes deles se casarem. E daí, ao contar essa história, o Alex trouxe uma outra visão a respeito de como Deus pode responder às orações, que não é somente com um sim ou com um não. Alex, naquele momento, aquele palestrante, contou a todos que existe uma outra palavrinha que é o continua. Há um continua nas respostas de Deus. As coisas não terminam simplesmente ali. Bom, ao perceber isso, a Ruth compreendeu que era verdade. Afinal de contas, quando ela era pequena, ela foi abusada pelo pai. Ela viu o pai abusar da mãe, das irmãs, e o ódio cresceu muito no coração, porque ela não entendia porque Deus não tirou elas daquela situação. Desde então, ela começou, aquele fato todo, a perceber que Deus não coloca a gente numa situação assim. Deus não escolheu nos colocar naquela situação, em nenhuma outra situação de sofrimento assim, mas o que Deus faz é transformar aquele evento numa ferramenta para o nosso bem. E foi o que aconteceu para Ruth. Deus respondeu às orações dela, mostrando que era possível continuar, Ruth. Embora você tenha sofrido tanto, é possível continuar. É por isso que a gente precisa dizer hoje para você, e que a Ruth vem frisando, que a gente não pode desistir quando a gente sente que as situações estão difíceis, e parece que Deus não respondeu do jeito que nós gostaríamos. Deus nunca vai desistir do plano que Ele tem para a nossa vida, do propósito que Ele tem para nós. Qualquer que seja a luta pelo que nós estejamos passando, isso não é o fim. Então, se você está passando por uma situação difícil, por favor, não pare, continue sua vida. Entregue essa situação para Deus e confie. Às vezes a gente precisa aprender através de uma situação como essa, a deixar as coisas nas mãos de Deus, entregar a nossa dor para Ele e ter certeza que aquela dor que Jesus passou na cruz foi para nos salvar e isso nos dá uma nova oportunidade. A sua luta não é o fim. Há muito mais a se viver. Deus tem algo incrível planejado para você. Por isso que a palavra de Deus em Romanos 12:12 diz o seguinte: se alegrem na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, porque isso não é um ponto final na sua vida. É uma vírgula e a vida continua. Um ótimo dia e até amanhã. Tchau!